Olá, seja bem-vindo a mais um programa Pensar Agro. Eu sou Izan Rezende e hoje nós vamos tratar sobre armazenamento. E nosso convidado de hoje, Antônio Iafelice, membro do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, São Paulo. Seja bem-vindo, Antônio. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Nós que agradecemos a tua presença aqui. Nós vamos falar sobre o armazenamento. Hoje o desafio para o produtor rural, ele produz, ele faz o planejamento de safra, ele põe no bico da caneta o que ele vai gastar de óleo diesel, de semente, de fertilizante, de químico, mão de obra, manutenção de equipamentos e tem algumas coisas que ele não consegue prever, mas ele sabe que ele vai ter que passar por essa fase, que é após a colheita, que é o armazenamento. O armazenamento no país está assim. Há um crescimento nas últimas 10 safras de aonde cresce a estatística do armazenamento 3,1% e a produção de grãos anualmente acima de 5,8%. Há um déficit de armazenamento de grãos em 2019 de 72 milhões de toneladas. Agora, em 2023, nós chegamos com um déficit de 118 milhões de toneladas. Há uma perspectiva muito positiva no sentido de, para os investidores, é um mar de oportunidade. Para os produtores, um desafio enorme, uma dor de cabeça enorme, porque ele não tem onde guardar e tem que escoar a produção dele pelo preço de mercado, senão ele acaba perdendo a produção dele. Dentro dessa perspectiva, quais são as soluções que o senhor tem hoje em linhas de crédito para armazenamento para o agricultor? A solução, ela sempre tem que respeitar o mercado. Qualquer coisa tem que respeitar o mercado. Então, hoje nós temos muitos investidores, empresas que precisam de armazéns, que pode ser investidor também, tá? Para financiar e desejosos financiar armazenamento, que é uma operação de risco de crédito menor, é mais fácil manobrar, o pessoal conhece, não entra na atividade do produtor, que não entende, não entra em compra e venda de produto, nem em fábrica. Ele precisa também financiar o armazém, que ele sabe fazer. Então tem muito dinheiro para isso, muito. E gente querendo fazer e que sabe fazer isso. Quando o senhor fala que tem muito dinheiro para isso, se a gente olhar para as linhas de crédito do governo federal, nós não temos nenhuma, via BNDES, nenhuma linha de crédito cotado para isso. Quando o senhor fala que tem muitos recursos disponíveis para isso, o que o senhor está se referindo aonde e a quem? Mercado financeiro? Eu estou me referindo sempre, porque o governo, às vezes é solução, às vezes é um problema. Então o governo não tem essa função, tá? Não tem. Então fica um negócio de alguém que se entra num assunto que não é dele. Então veja bem, instituições financeiras, incluindo o BNDES, tá? Incluindo as brasileiras, BNB, Banco do Brasil, que seja, que vão entrar e vão financiar esses ou outros. Nós temos que ter a condição de olhar um pouco fora do contexto, olhar para quem precisa de armazém, quem quer financiar armazém e pode financiar armazém. Do outro lado, tem o produtor que precisa do armazém. Então, 115 milhões de toneladas, que corresponde aí a 30% da safra, que está no tempo, é um mercado aberto para quem quer fazer isso e que pode fazer isso e quer fazer isso. E a operação é uma operação redonda, ela se autossustenta. E o levador vende quando ele quiser. Como que é essa operação? Qual é o modelo de negócio? Bom, você, como todo modelo de negócio, você vai buscar um financiamento, vamos chamar a palavra financiamento, ou um investidor, você tem que seguir uma rotina
de apresentar o que você quer, conhecer os seus parceiros, quem é você, aonde você está. Eu estou em Trivelato, muito bem. Como é que é a área de influência? Qual é o volume? E tem que ter um ticket mínimo para valer o custo do financiador fazer o negócio. Porque como acontece com o produtor, se ele faz um armazém muito pequeno, ele tem todo o custo fixo da operação, recepção, balança, estrutura, secador e tudo. Então tem que ter um tamanho mínimo. Lavrador em cooperativa é muito bem-vindo internacionalmente e nacionalmente, porque isso dá mais força, dá mais base, fica mais forte o vínculo desse lado. Do outro, para quem está financiando, o ticket dele, que vai competitivamente, qual é o investimento ou financiamento que vai dar nesse armazém, é onde ele paga as contas dele. Entendido. E quais são as garantias dentro desse processo que precisam ser atendidas? Essa linha de crédito vem de investidores, primeiro, que fazem silos, está na indústria de fazer armazém. Um exemplo, competitivo, um modelo econômico, eficiente, que vai ser econômico para o produtor, automaticamente. Né? O produtor necessariamente não é construtor de armazém. Então, veja, ele precisa do armazém. Então, quem fabrica silo pode ser um investidor e um financiamento de longo prazo. Esse é um. Quem precisa de armazém passou a atividade. Uma usina de açúcar e álcool, uma Nestlé, uma indústria de papel celulose, uma de laranja, café, quem quiser, precisa ter uma armazenagem do produto. Não é vinculado de vender para ele, mas ele precisa. Então, como ele precisa, ele tem uma rede de armazéns que isso vai significar automaticamente, como o lavrador deseja, custo variável e não custo fixo. E é isso que ele ganha no investimento aqui, competitivamente, mas também tem um custo variável, porque o armazém não é dele, o armazém é do produtor. Sim. Vamos para a questão prática, então. Prática. Só para o agricultor que está nos assistindo, ele entender esse raciocínio aí que o senhor está colocando. Nós temos uma situação, primeiro que tem mercado, segundo que tem um déficit, 113 milhões de toneladas. Quer dizer, isso é um oásis, porque você vai investir numa coisa que tem mercado, que você fica autossuficiente, você renumera o teu investimento, cobrando a parcela por mês ou por tonelada do produtor que é dono do armazém, que ele vende para quando ele quiser e quando ele achar que deve, para quem ele deve. Quer dizer, o modelo se fecha, ele é financeiramente equilibrado. E a garantia existe, que é o próprio armazém. O próprio armazém fica como garantia. Fica. Essas parcelas de pagamento, elas vão ser pagas e isso para o agricultor, ele tem ali vamos falar aqui de soja, por exemplo. Ele colheu lá 57 sacas de soja. 7 sacas é para pagar os financiamentos de trator, disso e daquilo. 2% é para pagar outras despesas ali de mão de obra. 35% a 37% dessas sacas por hectare é para pagar o custeio. Então vai sobrar um residual que ele poderia, se tivesse lucro, ele poderia fazer o reinvestimento nesse armazém. Acontece que ele precisa entender se esse pagamento desse armazém ele vai estar vinculado ao produto ou se ele vai estar vinculado à taxa financeira de mercado. Então, essa empresa que vem financiar, ela tem esse capital e tem esse modelo de negócio? Tem, e o lavrador no custeio dele, tá, vai calcular um valor, um dos tantos reais por saco, não interessa se tem lucro ou não. Lucro é uma outra coisa. O que ele vai ter é um custo menor, automaticamente. Então, desse custo menor, ele reserva uma parcela para ir pagando quem financiou, quem investiu dinheiro no armazém dele, que é o retorno de capital de quem investiu. E ele vai ter o armazém dele para ele poder operar bem e vai melhorar a margem dele. A margem dele vai melhorar, porque ele que vai decidir quando vai vender, para quem vai vender, vai evitar sufoco de safra, vai ter onde ter o produto. Fatalmente, a margem dele vai melhorar.
Perfeito. Custando menos. Muitas vezes só dele não pegar aquele valor de frete no pico da safra e fazer uma opção por um período que seja um valor menor, talvez justifique esse financiamento aí para o armazém dele. Um fato interessante dentro desse processo é como que pode fazer essa junção entre a indústria e o produtor. Existe já um modelo construído dentro desse processo em São Paulo ou no Brasil? Tem muita gente montada nesse sistema que monta o sistema com o objetivo de explorar o produtor. Tá? Porque tem muito dinheiro, então aparece muito intermediário. E nessa conversa aqui, não tem intermediário, porque esse aqui não é comerciante de nada disso. Ele é investidor em silos, armazenamento, ele ganha a vida dele com isso, tá? Financiando isto. E o lavrador, que tem o espaço do armazenamento, que, na minha opinião, é uma operação integrada, além de custo, ela é integrada, que o lavrador fica senhor do seu negócio, que é o que ele quer. Perfeito. Esse modelo existe. Ele tem, como tudo mais, ele é usado de uma maneira distorcida. E a outra forma também, que eu acho distorcida, é a gente ficar como pedinte para qualquer entidade oficial. Não tem entidade oficial. Tem gente que pode financiar e vai financiar. O lavrador não é pedinte. O que mais trabalha nesse país é o lavrador. E a única coisa que ele quer é dignidade. É lógico, que já não tem hoje em dia. Que por meios e muitos caminhos são tirados dele. Esse modelo, vamos voltar para esse modelo, só para... Na prática, na prática, entender esse processo. Investidor que pode produzir ou não o silo, tá? A preço competitivo, tá? Que a atividade dele é ser remunerado fazendo esta operação. Não faz outra. Agora, como é que um conversa com o outro? É a pergunta que o senhor colocou. Perfeito. Como é que trata? Claro que tem modelos para tudo. Claro que essa indústria, hoje em dia, os armazéns que tem, inclusive a falta, tem falta até deliberada, e todo mundo organizado para comprar do lavrador na Bacia das Almas, que ele não tem onde pôr. Então ele vende. Vai fazer o quê? Vai deixar estragar? Vende. Então isso que tem que ser eliminado. Isso aqui é ganho desse que vai fazer o modelo. Existe. O que vai mudar é eliminar gente no meio do caminho que não tem nada a ver com esse caminho, que vai direto no produtor. Então, nós temos um mercado de 113 milhões de toneladas e isso é a oportunidade. Perfeito. Essa é a oportunidade que vai atender os dois lados. Perfeito. E o seu modelo, a sua ideia cooperativa, o que alguém escreveu, é perfeita, porque ela dá uma base mais forte, um custo menor. Tem como trazer esse modelo para o estado de Mato Grosso e aplicar aqui? Claro. Aqui é perfeito. Aqui é a menina dos olhos no mundo inteiro por um motivo simples. Esse estado tem dinheiro, tem 2.000 quilômetros de distância de qualquer porto e qualquer lugar, é um estado mediterrâneo, assim, longe de tudo, Sim, não é? sim. E um extremo sucesso. Aqui o clima, os produtores, o pessoal que veio para conquistar esse estado, pegaram o cerrado e transformaram numa agricultura tropical excelente, com alta tecnologia de produção. Perfeito. Esse produtor que nós estamos falando, ele é um excelente produtor até a porteira da fazenda. Porteira para dentro. Ora, quando ele vai para fora, ele começa a perder no caminho. Perde no armazenamento, perde no intermediário, perde no banco, perde na conversa fiada, no consultor, ele perde no caminho. Então ele perde 25% a 30% do que ele podia ganhar nesse caminho. Esse caminho que tem que encurtar. Ou ele vai ser procurado, nós vamos indicar no começo, mas o mercado vai procurar ele porque o mercado existe. Há disposição de fazer, já existe o tomador, já existe o doador, tem que executar essa passagem só. O lavrador está cansado de pegar financiamento a vida inteira, ele sabe como faz. Perfeito. Perfeito. Não é um modelo novo que o financiamento muda de... Não é mais financiamento, é um financiamento cujos fundos vêm do negócio de armazém, de querer fazer isso. Esses modelos têm prazo de carência, ele tem... Tem que ser uma quantos coisa anos? coerente para quem toma o dinheiro. Isso o lavrador não vai tomar dinheiro para 2 anos se ele precisa 6.
Ele não deve. Mas também não precisa. Então, isso aqui é pensado o seguinte, normalmente, 1 ano para fazer o armazém, acho que em 6 meses a gente entrega quantos armazém quiser. Então, 1 ano para fazer o armazém, pôr tudo em operação, e mais 5 para pagar, é um prazo razoável. Essa taxa seria vinculada ao produto, vinculada ao dólar ou taxa de mercado financeiro? Isso. Nós temos que fazer todo o possível para que a operação custe menos. A resposta que eu vou dar ao senhor é genérica, geral. Vamos escolher um mix de custo que seja o mais baixo possível. Agora, nós não podemos esquecer que tem maneiras de você vincular a tua produção, lavrador, direcionando de uma tal, ele direciona, que lhe custe menos. Veja bem, se você quer tudo, você não quer dar garantia, quer juro de graça, não quer que ninguém te cobre, aí você não vai ter. Né? Normal não vai ter. Agora, se você pode, por exemplo, tem um financiador americano, que eu conheço em Nova York, foi meu patrão, um exemplo. Então ele fala assim, ele pode fazer operação em reais, pode. Só que quando ele faz a operação em reais, que não é um negócio dele, tem um custo para isso. Então, não tem aquela história de você querer tudo e não pagar. Você paga. Sim, lógico. Então, veja, se você não quer pagar, você fala, muito bem, eu vou direcionar uma parte das minhas vendas quando eu resolver vender, do jeito que eu quiser vender, na hora que quiser vender, para operação em dólar. Por exemplo, não vai ser dólar, porque os americanos são nossos concorrentes. Você não vai achar que nós fabricamos dólar. Eles são concorrentes. Nós vamos arrumar um euro da vida, uma moeda japonesa, né? Um pessoal que é cliente. Então você vincula não, você conduz o teu negócio, fala, essa parte vai para exportação, para gente que exporta. Essa parte vai para o mercado interno, você decide, mas você direciona um pouco de acordo com o seu custo. E você opta, não quero nada disso, o custo fica um pouco pior. Quero sim, fica um custo melhor. Eu financiei recentemente uma operação dessas, em euros, que eu acho barato, sinceramente falando, a 5,8%. Ao ano? Né? Eu acho razoável isso. Ao ano? Ao ano. Razoável. Sim, sim. Tá, veja, o senhor está sobrando dinheiro. Eu digo isso, sobrando. Sobrando. Tem 125 trilhões de dólares buscando o mercado. Os fundos de pensão não têm renda hoje onde está o dinheiro deles. Não tem renda para pagar os pensionistas. É negativa a aplicação. Em franco suíço, por exemplo. Verdade. Ou zero. Não é? Os fundos soberanos, Arábia Saudita e outros, também os soberanos não têm renda para poder investir aqui, por exemplo. Um exemplo. Então, eles querem alguma renda. Então, se eles estão com zero, se oferece 2% para eles, já é melhor que zero. Perfeito. Se eu pago um custo para poder montar tudo isso, ficou 3%. Bom, trocando em miúdos, ficou 5,5%, 5,8%. O banco nosso, um dos banqueiros nossos, falou, Antônio, eu não posso te fazer mais do que 5%. O T-bills americano está 4,47, isso é 5,8, moeda, custo é custo, e você paga custo. Então você vai pagar um custo bem competitivo. Não estamos aqui prometendo milagre, mas você não, nas minhas contas eu coloco 12%, mas eu não acho que alguém vai pegar dinheiro a 12%. Por quê? Em euro é muito. Não, mas dólar qualquer moeda. Também, qualquer moeda. Ou vamos dizer, para o produtor, 12% para ele é muito. Tem muita gente esnucada com contas por causa dos 12% ou 17%. O custo, na verdade, aqui em reais, chega a 17%. Desculpa a franqueza. Qual é o produto agrícola que o senhor pode plantar e colher que o senhor pode pagar 17% de juros? Não tem. Absurdo. Não dá. Faz a conta no fluxo de caixa, isso não vai. Então, nós temos que arrumar um jeito, todo mundo ganha a sua vida e o lavrador tem um custo baixo. Perfeito. Essa operação do Fundo Soberano aí, árabe, ele já tem algumas atuações no Brasil. O Mubala e outros, pequenas. Pequenas. Vão crescer muito. E isso, pela experiência que o senhor já tem dentro desse mercado, sempre foi positiva em relação ao que foi financiado, ao que foi proposto e ao recebimento, ou tem um déficit de crédito aí de inadimplência grande?
Bom, muito bem, vamos lá. Os grandes investidores, eu fui cidadão dos Emirados, morei 3 anos lá, tá? Dubai, cidadão dos Emirados. Eu conheço muito bem eles, e o Emir, fizemos uma operação grande de açúcar da Copersucar, que eu fui Copersucar. E, então, durante 4 anos. Então, o maior contrato da minha vida foi esse. Os árabes, eles são duros, claros, olham bem o que fazem e são parceiros, na hora que confiam em você, para a vida inteira. E eles claramente, bom, você sabe, 70 mil vacas em lactação, saudita. Maior empresa de ovo do mundo, saudita. Eles compram alfafa, por exemplo, verdinha, não sei o quê, para alimentar camelo e tal, milhões de toneladas. E são fazendeiros em uma boa parte do mundo. Então o Brasil tem que prestar atenção que nós temos concorrentes. A Europa dos 50, tá? Não é a Europa de 27, 50. A Europa dos 50, que inclui Rússia e inclui Ucrânia, mais a Turquia. Tá? Então tem muitas áreas autossuficientes, produto não geneticamente modificado e que estão mais perto. Perfeito. A África, agora vai ficar chinesa, né? Está no meio do caminho. O crescimento na África é enorme. A Índia, com todo o jeito que a Índia é complicada, 96 línguas oficiais, né? 500 mil religiões. Eu sou, inclusive, batizado da religião dos ratos, que eu fui batizado. Você tem que viver para saber. Então, realmente, esse parceiro é muito bom. E, de novo, aqui voltamos num ponto. Eles precisam. Perfeito. E outra. Agora, para eles assinar o cheque, passa num procedimento extremamente rigoroso, porque todo mundo quer dar golpe, quer tomar o dinheiro deles, quer lá vender gato por lebre. Não vamos achar que isso funciona. Isso não funciona. Eles fazem investimento com segurança. Esse que eles compraram, esse investimento, compraram o Actus, que era da Odebrecht, é um exemplo. Fizeram um negócio excepcional, colocaram 500 milhões, tem muito mais dinheiro para colocar. Você viu nas papéis de celulose os indonésios, que na verdade são chineses, né? Que fizeram lá em Lençóis Paulista investimento em 3 bilhões em fibra curta de eucalipto. 3 bilhões de dólares. Cash. Tem muito mais. Agora vai fazer outro lá em Alto Araguaia? Vai fazer. Tem muito mais. Ninguém produz como o Brasil produz no custo que nós produzimos. Essa agricultura tropical, 3 safras, clima ameno, 8 mil quilômetros de mar, de porto, de qualquer lugar, não falta nada. Nós temos só que usar bem o que nós temos. E entender quem somos, né? Porque a produção nossa, de custo de produção, nós somos muito eficientes. Não só pela sustentabilidade, mas pela produção, o custo de produção. Coisa que a Europa já tem um custo elevadíssimo. E é por isso que a gente está vendo aí essas manifestações e tentativas de bloqueio comercial em função de N viés e coloca o ambiental também. Essa oportunidade, nós estamos chegando no final do programa, mas eu gostaria que a tua abordagem sobre esse assunto é muito importante. É importante para o produtor do estado de Mato Grosso, do Paraná, da Bahia, enfim. O senhor traz em pauta um assunto que poucos conseguem transitar no mercado financeiro e trazer opções dentro dessa realidade. Eu gostaria que o senhor pudesse finalizar dando uma perspectiva dentro desse processo e, assim, uma abordagem onde o produtor pudesse ter orientações e meios para que ele pudesse ter acesso junto com o senhor ou com instituições. Primeiro, tem uma parte chamada parte PRI, tá? Que eu vou depender para o meu sucesso que o lavador faça um negócio um pouco pior para ele. Não. É consequência. A gente vai ajudar, vai trabalhar, vai fazer, vai apresentar. É uma consequência de um fato existente. E outro, essa situação está impedindo o Brasil de crescer. Está deixando muita incerteza para o produtor investir, ele tem medo, está inseguro, vai esperar melhorar. Enquanto o lavador brasileiro espera melhorar,
a concorrência avança. Todo mundo planta mais. Você fala, eu não vou vender porque eu não tenho lucro. Você está dizendo para o teu concorrente, aproveita e planta. Quando o Brasil acordar dessa geopolítica, proteção, essas bobagens todas, por que esses protestos todos? Protestos para ter mais proteção do governo. E lá no exterior, qualquer lugar, a primeira coisa que se faz, que não é aqui, é proteger a produção agrícola. É lá que começa tudo. E aqui a gente trata esse pessoal mal. Isso não pode ser. Aqui o produtor, na realidade, o senhor trouxe aí uma abordagem muito interessante. Hoje o produtor é tratado como bandido. Isso. E não é reconhecido pelo valor que tem. Claro. Perfeito. Não é só isso. Ele precisa ser tratado como bandido para justificar um monte de coisas. Cria-se uma situação de vender favor, ou vender qualquer coisa para o cara mendigar alguma coisa. Isso não pode ser. O começo da cadeia produtiva de geração de renda em qualquer país é a produção agrícola. Não começa ali. Perfeito. É aí que multiplica. Perfeito. Não sei se estou falando coisa que já todo mundo sabe, mas... Não sabe. É por isso que a gente está gostando aqui de dar ênfase a isso, porque muitos produtores, eles se encontram em situações que culturalmente ainda continua a fazer a mesma coisa. E a sociedade, por não entender todo esse processo da cadeia produtiva, ainda vai contra, a favor de questões ideológicas, jogando contra o próprio patrimônio sobre a estabilidade econômica do país. O senhor pode saber que 25% a 30% é perdido no caminho de tudo que o produtor possa ganhar. 25% a 30%. Produtividade, tecnologia, armazenamento, a logística. E na logística tem mais o que fazer. E nós temos que entender uma coisa sempre. Não existe operação independente, ela é integrada sempre num contexto. Perfeito. Vamos ver esse contexto e eliminar as gorduras, coisas que não precisa. Só isso para fazer. Perfeito. E outra coisa, eu nunca vou falar uma coisa que eu, pelo menos, não tenho convicção e certeza absoluta. Eu acho essa questão uma questão nobre, muito boa. Maravilha. Antônio e a Felice, te agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui, trazendo também para o espectador, para o produtor rural, para a sociedade, essa abordagem fora da bolha, fora da caixa. E essas oportunidades, elas são louváveis. Aqui o senhor está como um agente de trazer boas novas e resgatar não só a dignidade, mas a oportunidade de negócio para o entendimento da cadeia produtiva do agronegócio brasileiro. Te agradeço a tua presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. E nós encerramos e agradecemos a você que nos acompanha e a fonte infinita do amor incondicional que transborde sobre a tua vida, a minha vida, a todos nós, a paz e a alegria. Até a próxima.